Irmãos, irmãs do Senhor Jesus, que veio do Espírito Santo, Ele que colocou a fé em todos nós, a maioria de nós, desde criancinha, esse mesmo Espírito abra nossos corações e mentes para que possamos refletir, aplicar a nossa vida em Sua palavra, especialmente que a gente leu agora um pouco aí desse texto de Gênesis 22. Eu acho que não tem nenhuma dúvida para a gente que onde tem fogo, tem calor, e tem luz. A gente teve um estudo aqui sexta-noite, acabou a luz no momento, na hora de começar o estudo já tinha, estava a luz de volta, né? Acendeu a luz de emergência. Mas se a gente acendesse as velas, agora eu vou ter uma barulho, né? Uma chama de uma vela ali já ia fazer diferença. E eu acho que se todos vocês já tiveram experiência, provavelmente, talvez queimar o dedo, uma coisa, né? Mas se a gente colocar o dedo ali, pequena que seja aquela chama, a gente vai sentir o calor. Se colocar muito perto, vai queimar. Então, onde tem fogo, tem calor. E uma outra coisa, é certo, onde tem água, tem vida. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque assim como onde tem fogo, tem calor, onde tem água, tem vida, é certo dizer que onde existe um cristão, ali existe tentação e prova. A partir do momento que alguém crê em Jesus, o diabo vai tentar. E vai haver provações. Nós já vamos também ver qual a diferença entre provação e tentação. Eu vi uma frase uma vez que diz assim: onde Deus planta uma igreja, do lado o diabo planta a sua capela. Porque ele não quer que a gente fique no caminho de Deus. Nós ouvimos, de maneira bem resumida hoje, que Jesus, logo depois do batismo, foi para o deserto, foi tentado pelo diabo. Né? Só para lembrar, uma das tentações do diabo foi de que se Jesus se ajoelhasse diante dele, o diabo diz: eu vou te dar todas as riquezas e os reinos do mundo. Primeiro, uma mentira, porque as riquezas e o reino do mundo não são do diabo, são de Deus. E segundo, qual era a ideia dele? Jesus adorava o diabo. Essa foi uma das tentações. E assim como Jesus foi tentado, a gente também é tentado pelo pecado, pelo diabo e pelo nosso próprio eu pecador. É o que a gente ouviu na epístola de hoje. Quem é tentado pela sua cobiça. E nós ouvimos então essa história, não de uma tentação, mas de uma provação. Abraão foi provado por Deus na sua fé. E na epístola o apóstolo Tiago diz: bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação. Tiago ainda lembra a gente que Deus não tenta ninguém. Deus não leva ninguém ao pecado, ao erro. Mas sim, a Bíblia nos mostra que Deus coloca os seus filhos à prova. Deus deixa os seus filhos passarem por provações para fortalecer a sua fé, prometendo que Ele mesmo vai prover o poder para a gente ser sustentado nessas provações. Então esse é o tema que a gente tira desse texto, e não é difícil tirar esse tema, porque Abraão diz isso no texto: o Senhor proverá, Deus proverá. Como é que Deus provou a fé de Abraão? Na verdade, a gente entender melhor, Abraão, quando foi chamado por Deus para ser depois o pai de uma grande nação, da onde viria Jesus, quando Deus chamou, ele nem era temente a Deus. Seu pai, sua família adorava um outro Deus. Deus o chamou e é a primeira prova que Abraão disse assim: Abraão, arruma tuas malas, suas coisas e começa a viajar para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ele não disse: pega, arruma as coisas, você vai lá para o Rio de Janeiro, você vai lá para Damasco, você vai onde eu vou te mostrar. O Abraão fez isso. Já foi a primeira prova para a fé de Abraão. Depois ele disse que Abraão e Sara iam ter um filho. Eles eram velhinhos, já mais de 80 anos. Como é que vão ter filho?
Eles tiveram então este filho aqui, que agora Deus diz: você vai pegar ele e vai sacrificar. A palavra que é usada aqui, né, às vezes nem todo mundo conhece essa palavra, não é muito usada, é holocausto. Talvez vocês já ouviram em aula de história. Holocausto é o nome que é dado para o massacre do povo judeu na Segunda Guerra Mundial, né, pelos nazistas. Mas holocausto significa algo bem mais específico, que aconteceu também com os judeus. Holocausto quer dizer você ser queimado vivo, ou ser queimado. Muitos judeus na Segunda Guerra Mundial eram colocados em câmaras de gás, e depois seus corpos eram queimados. Por isso que se usa a palavra holocausto para esse evento. Holocausto aqui então pega um cordeiro, um bezerro, sacrifique ele em cima do altar e queime isso como oferta para mim. Então, esse foi o pedido de Deus para Abraão. Pega o seu filho, aquele filho que você ama tanto, coloca lá em cima da lenha, mata, queima ele para mim. Abraão obedeceu. Eu não sei se a gente consegue se colocar no lugar dele, né? O que ele deve ter pensado, como é que ele deve ter sentido. Né? E aí o Isaac, né, percebeu que faltava alguma coisa. Tem lenha, tem fogo, tem monte. Pai, cadê o cordeiro que a gente vai sacrificar? E aí, é a primeira vez que Abraão usa essa expressão. Ele diz: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E aí o restante da história, não vou ler de novo, mas vocês lembram, né? Abraão não hesitou, ele de fato colocou o filho dele lá em cima da lenha, já estava com a faca aqui, e quando ele ia matar, então, a voz do céu disse: Abraão, não faça isso, né? Você provou a sua fé, porque você não negou o seu filho, né? Aí você vai ter uma grande descendência, e através de você todas as nações do mundo serão abençoadas. Então Abraão foi provado na fé, obedeceu e foi aprovado por Deus. E aí a pergunta que vem, meus irmãos, e nós? O que a gente faz frente às tentações e às provações da nossa vida? Eu vou dizer para vocês que a gente corre alguns riscos quando a gente é tentado ou provado. Um dos riscos é a gente culpar Deus pelas dificuldades, as angústias, os problemas que a gente tem. Né? A gente colocar a culpa em Deus ou em outras pessoas. Né? Esse é um dos riscos que nós corremos. E aí a gente já ouviu antes, Tiago diz: Deus não tenta ninguém. É a nossa cobiça que leva a gente à tentação. Ou então, outro risco que a gente tem é pensar assim: não, eu sou cristão, tenho fé, eu sou forte o suficiente para resistir sozinho às tentações. Eu posso vencer com a minha própria força. Eu vou dizer para vocês, meus irmãos, a gente não pode. Você já pensou isso? Tira isso da cabeça. Quanto mais a gente confia em nós mesmos, nas nossas forças, nas nossas capacidades, realizações, mais a gente se afunda, mais problemas a gente vai ter, mais facilmente a gente vai cair nas tentações. Porque a gente começa a achar que a gente pode, e aí o diabo usa isso para fazer a gente pecar mais ainda. Uma outra atitude errada nas provações, tentações, é a gente pensar assim: essa tentação, essa provação que eu estou passando, Deus está me dando ela para eu pagar por algum pecado. Já ouviram aquela frase, né? Eu devo ter jogado pedra na cruz, né? Então, às vezes a gente pode pensar isso, né? Esse problema específico que eu estou passando deve ser alguma coisa que eu fiz de errado e Deus está me castigando. E aqui eu lembro, sempre lembro disso, talvez já contei para vocês, mas é uma coisa que me marcou muito. Em 2001, eu era pastor de uma paróquia lá na Argentina, e tinha uma congregação que não tinha templo ainda. E aí o senhor doou lá
vendeu uma parte da chácara dele, que era na beirada da cidade, para o pessoal fazer a igreja. Então eles fizeram um mutirão aquela igreja. E aí o seu Bento estava um dia lá trabalhando, né? Ele contou isso para nós, um dia da inauguração da igreja. Ele estava lá trabalhando na construção, passou um conhecido, falou assim: ô seu Bento, pagando os pecados, hein? E ele respondeu assim: não, eu estou aqui trabalhando porque alguém já pagou pelos meus pecados. Eu não estou pagando nada. Então, meus irmãos, pensar que a gente pode pagar por algum pecado, ou Deus está castigando a gente por algum pecado, é totalmente errado. Tá? Ninguém pode pagar os seus pecados diante de Deus. Ninguém pode fazer isso. Deus já pagou tudo, jogando sobre Cristo todos os nossos pecados. Outra coisa que às vezes a gente pode cair na tentação de pensar é assim: bom, eu fiz algo errado, então eu posso sentar as coisas com Deus, uma balança, se eu fizer algumas coisas boas, né? Eu fiz coisas erradas, fazer algumas coisas boas, aí equilibra a conta, né? Não, isso torna a nossa situação pior ainda, porque se eu pensar assim, eu estou pensando que eu posso comprar o perdão de Deus, né? Fazendo coisas boas, aí Deus me perdoa. Não, Deus não é comerciante, Ele não vende perdão. Então veja, esses são alguns riscos que nós temos ao enfrentarmos tentações e provações. Então, qual deve ser a nossa atitude correta diante de tentações e provações? Né? É a mesma que Abraão teve. É ter essa confiança de que Deus proverá. E Deus proverá o quê? Primeiro, meus irmãos, saber e confiar que Deus proverá o substituto que fez o sacrifício no nosso lugar. E aí vocês olham para aquela figura, né? É um pouco claro, mas acho que dá para ver. É um cordeirinho, né? Um dos animais que eram sacrificados no Antigo Testamento era o cordeiro. Mas olha lá, ele não está em cima de lenha, ele está em cima de uma coroa de espinhos. Significa que cada cordeiro sacrificado no Antigo Testamento já era um prenúncio do Cordeiro de Deus que ia receber uma coroa de espinhos, que ia ser sacrificado no nosso lugar, para dar para nós outra coroa da vida eterna. Então, no texto que a gente leu, Deus providenciou lá um carneiro, né, para Abraão colocar no lugar de Isaac. E assim ele fez por nós. Ele providenciou não então o cordeiro, né, mas o próprio Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo, que foi sacrificado no nosso lugar. Deus não fez com Jesus o que ele fez com Isaac. Ele não tirou Jesus da cruz na última hora. Ele ficou lá. E lá ele pagou os nossos pecados com a sua morte. Então Jesus foi um servo de Deus que veio ao mundo, cumpriu toda a lei, toda a vontade, todas as promessas de Deus, pagou pelos nossos pecados, que nós não podemos pagar de jeito nenhum, pecados que condenavam a gente à morte eterna. Ele pagou então por um sacrifício único e perfeito lá na cruz. E foi a oferta, no caso, não queimada, mas ele derramou seu sangue, né? E Deus aceitou o sacrifício. Por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, meus irmãos, essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar. Quando a gente é provado e tentado, Deus proverá a salvação para mim. Se eu estou unido a Cristo, nada pode me separar da vida eterna. E segundo, ele vai prover ajuda para a gente nas tentações e provações. Ele ajudou Abraão. Bom, não foi só colocando aquele carneiro no lugar do filho. Ele ajudou Abraão dando fé para Abraão. Fé nas promessas de Deus. Lembra que eu já falei antes, né? Ele prometeu um filho para eles. Eles tiveram que acreditar nisso, porque eles não tinham tido filhos até os 80 e poucos anos. E a gente vê no versículo 5 que Abraão tinha essa fé. Ele já sabia
ali que ele tinha que oferecer o seu filho a Deus, e olha o que diz ali. Abraão disse a seus servos: espere aqui por um jumento, eu e o rapaz iremos até lá, para o monte, né? Depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Vocês perceberam aqui onde é que está a fé de Abraão aqui? Ele diz: depois de termos adorado a Deus, voltaremos para junto de vocês. Ele não disse: eu vou voltar. Ele disse: voltaremos. Que fé que ele tinha, né? Abraão confiava tanto em Deus que ele sabia que de alguma maneira Isaac ia voltar. E aí lá em Hebreus diz assim: Abraão confiava que Deus ia ressuscitar o seu filho Isaac. Lá no capítulo 11 de Hebreus, a gente fala dos pais da fé do Antigo Testamento, diz: Abraão confiava. Então provavelmente era isso mesmo. Abraão disse: eu vou matar meu filho, mas Deus vai dar um jeito dele viver de novo. Ele diz: nós voltaremos aqui. E aí na hora, né, de sacrificar o seu filho, Deus deu um substituto. Então, meu irmão e minha irmã, Deus não dá para nós só um substituto, para nós não precisarmos morrer eternamente. Deus não nos dá só Jesus, que morreu e ressuscitou por nós, mas Ele acompanha a gente hoje com a sua graça, e Ele nos sustenta no Evangelho, quando a gente é tentado pelo diabo, pela nossa carne, pelo mundo, ou quando a gente é provado na fé. E é por causa da promessa de Deus, que é fiel, é duradoura, que nós conseguimos e podemos sim ficar firmes no meio das mais duras provas. Da sua promessa de salvação nós temos não. A fonte de consolo, a fonte de fortalecimento. Então, vocês estão percebendo, né? Isso não é novidade, mas é bom te se lembrar. No meio das provações e tentações, a gente não olha para a gente mesmo. A gente não busca ajuda de pessoas. A gente olha para Cristo. A gente mergulha na palavra e na oração. A gente busca o consolo no que pode nos dar consolo e força. Olha o que diz Paulo lá em 1 Coríntios 10. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele proverá livramento para que vocês a possam suportar. Então o que ele está dizendo? Que a força de Deus, o livramento está disponível para nós. É mais ou menos assim: eu não vou dar uma carga maior que vocês conseguem carregar. Porém, essa força não está em vocês. Eu vou dar um livramento. Onde é que está o livramento? E aí, vocês talvez cansaram de ouvir falar isso, e vou continuar falando, porque eu quero viver disso. Vencer as tentações, as provações. E se a gente cair, saber onde buscar perdão, a gente precisa estar ligado a Jesus, sempre. Ligado a Jesus é ler, estudar e meditar na sua palavra cada dia. É estar aqui na casa de Deus, recebendo a palavra, o sacramento. É ter comunhão com os irmãos no corpo de Cristo. Enfim, aí que está o livramento. Do próprio Deus, do Cristo que vem a nós, na palavra e sacramentos. Então, meus irmãos, Deus proverá. O Senhor proverá. Então, quando a gente é tentado pelo diabo, pela nossa própria cobiça, pelo mundo, o Senhor vai prover as forças para a gente resistir, para a gente vencer. E quando Deus quer provar nossa fé, Ele também vai ajudar, Ele também vai dar forças para nós, para a gente confiar mais nele, para a gente sair da provação com uma fé mais fortalecida. Lutero dizia uma coisa assim: como é que a nossa fé ela é provada quando a gente cresce como cristão? Ele fala do teólogo, oração, meditação e tentação. O que quer dizer isso? Você ora todos os dias a Deus, ligado à oração com a meditação. Não é meditação transcendental, a meditação é a palavra de Deus. E ele acrescenta tentação. Olha, como
você não entende bem, parece uma palavra absurda, mas ele diz assim: o diabo é o nosso melhor professor. Ele diz. Por quê? Porque quando o diabo tenta você, para onde que você volta? A Bíblia, a oração, né? E você se agarra mais em Cristo. Então, a nossa fé vai sendo forjada, né? Com oração, meditação, tentação. Porque não tem como escapar da tentação. Ela vai vir, provação também. Então, isso é um círculo. Quando a gente é tentado, a gente volta para a oração, a gente volta para a meditação. E o diabo, vendo isso, tenta a gente de novo. E se a gente sempre voltar para a oração, para a meditação da palavra, Deus promete que Ele vai fortalecer a gente. Meus irmãos, quando as dificuldades, as angústias provam a nossa fé e a nossa confiança em Deus, quando a gente tem sofrimentos, problemas, vamos lembrar, Jesus enfrentou tudo isso. Ele também foi tentado, não foi só no deserto, né? Durante todo o seu ministério, ele foi tentado abandonar a sua missão. Um outro exemplo, vocês lembram, quando Jesus foi preso lá no jardim, Pedro pegou a espada para tentar defender Jesus, e Jesus falou: olha, guarda essa espada. Se eu pedisse, Deus mandaria milhares de anjos para me proteger aqui agora. Mas não é a hora, não é esse o objetivo. Eu não vim aqui para se proteger. Eu tenho que morrer lá com vocês. Então ele sofreu muito, especialmente na sua paixão e morte, que a gente lembra mais agora na Quaresma, né? Mas ele venceu, ele ressuscitou. E olha, a palavra que ele deixa para vocês, no mundo, ele diz: vocês passam por aflições, mas tem coragem, porque eu venci o mundo. Sim, mas o que tem a ver que Jesus venceu o mundo? Aí o apóstolo Paulo disse: não há condenação para quem está unido a Cristo Jesus. Você está unido a Jesus, você também vai vencer o mundo. Você também vai vencer o diabo. Mas principalmente você vai vencer a morte. Você vai estar com Deus quando você se for chamado desse mundo. Então, lembremos disso. Fiquemos firmes na promessa de que Deus proverá. Sobre essa promessa, meus irmãos, a gente pode colocar toda a nossa vida, porque, veja, se a gente admira o Abraão, né, pela fé que ele teve, pela coragem que ele teve de quase matar o seu filho lá naquele altar, muito mais motivos nós temos não só para admirar, mas para confiar, para adorar o nosso Deus, o seu amor por nós, porque ele não deu para a gente um cordeiro qualquer, ele deu, né, o seu amado Filho Jesus, que o sacrificou por nós. Então, meu irmão, minha irmã, em toda a sua vida, entregue as suas preocupações, suas angústias, suas dúvidas a Deus, em oração. Busque a orientação de Deus, Espírito Santo, na sua palavra. Busque o fortalecimento da fé aqui na casa do Senhor, ouvindo a palavra, recebendo a Santa Ceia. Tudo que a gente faz aqui, né, baseado na palavra, os hinos, as orações, a liturgia, tudo é para colocar a gente unidos a Jesus. Eu e vocês temos a mesma promessa que o Abraão tinha, de que tudo que a gente precisar, a gente vai receber do Senhor. Não tudo que a gente quer, mas tudo que a gente precisar. Porque Paulo diz assim: se ele entregou o próprio filho dele na cruz por nós, será que ele não vai dar também todas as outras coisas que ele sabe que a gente precisa? Tiago diz assim, no texto de hoje: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, tudo de bom que a gente tem dentro de Deus, que nunca muda. Segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Está dizendo, pela palavra dele, ele fez a gente nascer de novo. E nós somos primícias, quer dizer, as primeiras criaturas, aqueles que vão ressuscitar como Jesus ressuscitou. Eu quero terminar então incentivando vocês a confiar nisso,
E lembre dessas três palavras, né? Ore, medite. Quando vem a tentação, ore e medite mais. Reserve um tempo na sua casa para ler a palavra, fazer a sua devoção. Sozinho, em família, se possível. Reserve sempre o dia do culto para estar aqui. Participe do estudo bíblico. E tudo isso são formas e maneiras de Deus ir nos alimentando a fé e criando um escudo ao nosso redor contra a tentação. E criando em nós fortaleza para vencer e passar pelas situações. No estudo de sexta, a gente viu aquele versículo, né? Do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei nada, porque tu estás comigo. Deus está com a gente quando a gente passa pelos vários escuros da vida. Nós podemos então ter sempre essa certeza aqui, meus irmãos. Em Cristo, que é a verdade e a vida de Deus, Deus proverá ajuda seu povo e salvação para cada um de nós. Amém.